Tem várias características morfológicas em lamiáceas que estão bem constantes ali e estão presentes em vários representantes da família. Em geral, as lamiáceas elas possuem folhas simples e opostas. Essas são cruzadas, né? Como vocês podem ver aqui nessa foto de Ipsendrum aspergillum. Num plano, um nó, depois no próximo nó, um plano 90 graus dessa folha, e aí volta aqui para o plano desse outro nó. Além disso, mas também tem folhas compostas, né? Depois eu vou falar um pouco. O caule, ele é muitas vezes quadrangular e não existe a presença de estípulas. Se fosse uma rubiácea, né? Aqui teria uma estípula interpeciolar, mas para as lamiáceas nunca tem estípulas. As folhas, em geral, elas têm essa margem serreada, então esses dentes, ou dentada, ou crenada. E o indumento, ou seja, os pelos, né, os tricomas da planta, eles são muito variáveis, mas, em geral, eles têm tricomas glandulares. E esses tricomas glandulares têm óleos essenciais, e isso que dá a característica mais marcante da família. Com representantes como, por exemplo, a lavanda, a sálvia, a menta, o timo, o patchouli, o orégano, o manjericão. Todos esses são lamiáceas, e eles têm esses óleos essenciais que têm essa propriedade econômica importante para o ser humano, na culinária, na perfumaria e como medicinal. Quanto às inflorescências de lamiácea, né, o padrão geral é essa inflorescência cimosa, então é uma inflorescência determinada, mas as inflorescências de lamiácea aqui, vocês vão ver que vários exemplos são com o Epitidendrum, né, que foi a planta que eu mais estudei, mas elas podem ter essas brácteas, essas folhas aqui na inflorescência, muito parecidas com as folhas normais, são brácteas foliáceas, também muitas bractelas, vocês podem ver aqui, mas também podem ter brácteas modificadas, né? Aqui, por exemplo, na Amazônia, são essas brácteas uma função de atração da polinização, né? Então, brácteas vistosas. Ou ainda as inflorescências podem ser congestas, né? Ou seja, bem agrupadas. Por exemplo, aqui no cordão de Frade, o Leonotis nepetifolia, a gente chama essa inflorescência de verticilastro. Mas, provavelmente, a característica mais marcante das lamiáceas são as flores, como bem diz esse nome, labiate, né? Principalmente a corola. Então, é uma corola gamopétala, ou seja, as pétalas são unidas e formando dois lábios. Então, aqui nessa salva esplêndida fica fácil ver isso. Além disso, o cálice também é gamosépalo, então as sépalas unidas. Os estames são 4, em geral de dínamos, ou seja, em 2 alturas. Então, aqui um par de estames, aqui outro par de estames, em 2 alturas. E o gineceu, né, a parte feminina, em geral, com esse estilete ginobásico. Então, o que é isso, né? O gineceu é formado por estigma, estilete e ovário. Em geral, esse ovário, o estilete, ele está ligado ao ovário de forma terminal. Então, no ápice do ovário tem o estilete. Mas no caso de grande parte das lamiáceas, ele é ginobásico, então ele está aqui no meio do ovário. Isso era uma característica que era usada para separar a lamiácea de verbenácea antes. Mas depois, com outros estudos, viu-se que parte de verbenácea, mesmo com um estilete terminal, fazia parte da lamiácea. Agora, não é uma característica determinante do grupo. E aqui mostrar um pouco os frutos, né? Em geral são do tipo núcula, são frutos secos, e a semente ela está intimamente ligada ao fruto, então é dispersado dessa maneira como fruto, mas também pode ser frutos carnosos, aqui como por exemplo em vitas.